Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça e vamos começar agora a nossa terceira e última hora. Hoje, terça-feira, 14 de novembro de 2023. E você, ouvinte, pode participar pelo WhatsApp. Anote aí, 61 99975 8140 10 e 4. Revista Justiça. Debate. Estamos no Novembro Azul, campanha que tem como objetivo divulgar informações sobre a saúde do homem e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para a prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento do câncer. O movimento Novembro Azul teve origem em 2003 lá na Austrália, com esse objetivo, chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico da doença. A campanha do INCA e também do Ministério da Saúde agora, em 2023, chama atenção para o cuidado com a saúde do homem e a prevenção do câncer, especialmente o de próstata, segunda doença que mais mata homens no mundo. Por isso, estamos recebendo aqui a médica cirurgiã e também urologista, doutora Raniele Silva Ferreira. Doutora Raniele, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Também está conosco o psicólogo Sérgio Sena. Seja bem-vindo, doutor Sérgio. Muito obrigado, Sérgio. Um bom dia a você e aos nossos ouvintes. Está conosco também a advogada, especialista em direito à saúde, doutora Ana Lobo. Bem-vinda, doutora Ana. Bom dia, obrigado a todos os ouvintes e ao convite. E olha, pelo que conversamos fora do ar aqui, esse tema vai passar rápido, vai ser longo, mas é importante que o nosso ouvinte saiba bastante informações sobre a campanha Novembro Azul e normalmente acaba incidindo muito sobre a questão da urologia, né, doutora Rani? Sim, o urologista acabou pegando essa responsabilidade da saúde do homem, né? Então, é até uma brincadeira que eu ouço muito por ser mulher. Então, você consulta homens, eu digo, e mulheres também. Então, o urologista cuida de saúde de homens, de mulheres, a partir da infância, se for necessário, até a melhor época da vida, né? Mas a gente acabou ficando muito focado nessa questão realmente da saúde do homem. Então, os homens acabam procurando muito urologista para fazer exames gerais, para fazer pesquisa sobre câncer de próstata. Eu acho que muito também advém dessa campanha, né, de frisar bastante a questão do câncer de próstata, e principalmente pela implicância, pela importância epidemiológica da doença. Doutora Ana Lobo, leis nós temos, né, para garantir esse direito à saúde do homem? Temos sim, nós temos leis tanto de garantia do tratamento, quanto também na esfera trabalhista, né? Do que as pessoas que elas são portadoras dos diversos cânceres, mas também, né, no de próstata, para que as pessoas realmente conheçam e garantam o seu tratamento, tanto ali no Sistema Único de Saúde, quanto também com os planos de saúde. Doutor Sérgio Sena, vamos lá falar sobre a área psicológica, a cabeça do homem, quando chega a épocas como essa, né? O homem tem uma tradição de deixar o tratamento por último de qualquer doença, né? Exatamente, Sérgio. E muito disso está relacionado ao preconceito. Eu queria explicar ao nosso ouvinte o que é esse preconceito que às vezes tem nesse universo masculino. O preconceito é uma crença. E uma crença, ela tem dois componentes básicos. É uma premissa, que não precisa ter nenhuma sustentação em evidências. Então, você simplesmente tem uma sentença e você tem uma emoção que se atrela, que se entrelaça com essa premissa. E o que regula a premissa não é o conteúdo dela. Por quê? É a emoção que está associada a ela. Então, por exemplo, aplicando esse conceito que rapidamente é a questão da saúde masculina. Se o homem acha que ele, de alguma maneira, vai ser desvalorizado por se sentir enfraquecido, por frequentar, por exemplo, regularmente um médico desde uma idade, como as mulheres hoje começam às vezes aos 10, 14 anos, já estão frequentando algum tipo de consulta médica, esses homens vão retardar a sua ida ao médico. Entende? Então, no fundo, não é uma questão só de saúde pública, é uma questão de comportamento. E esse comportamento, para encerrar, ele é orientado pelas, o que a gente chama de cultura coletiva, pelas práticas culturais que atravessam o tempo. Elas são maiores, mais longas do que as nossas vidas, entende? Então, eu, por exemplo, para encerrar, né, eu comecei a frequentar e fui procurar um urologista aos 40 anos, ou seja, isso faz quase 20 anos.
Então é isso. É interessante isso, porque o Novembro Azul, ele é em novembro, porque dia 17 é o Dia Mundial, né, de combate ao câncer de próstata. Inicialmente, a ideia realmente era colocar o foco nessa questão do câncer de próstata, que o homem precisa ir, pela importância epidemiológica, pelas consequências, seja da doença ou do tratamento. Então, essa questão voltada exatamente para o câncer de próstata. Só que o que a gente estava comentando, os homens tendem a demorar mais a procurar um médico. Então, é incomum a gente ouvir, eu vim porque minha esposa marcou. Meu pai só vai ao médico quando está morrendo. Só vai quando não está aguentando mais. Nunca pisa no hospital. Então, ainda tem uma questão, acho que, de receio, de medo do que pode encarar. Às vezes, não tem uma rede de apoio também muito, muito sólida. E hoje em dia a gente vê os homens procurando, e ontem mesmo eu vi do paciente, eu vim por causa dessa questão do Novembro Azul, eu vim para fazer uns exames, ele não estava sentindo nada, mas ele entendeu a importância dele fazer um acompanhamento, dele buscar às vezes fazer um exame que nem tem a ver com câncer de próstata. Então eu atendi paciente de 35 anos, mas que nunca fizeram uma ecografia simples de abdômen, que não tem radiação, não tem nada. Nunca tinham feito uma pesquisa sobre colesterol, sobre glicemia, e às vezes a gente consegue anteceder isso e evitar complicações. Às vezes uma orientação, uma questão alimentar, uma atividade física que a gente mostra ali, olha, se você mudar agora, dá tempo, às vezes, de você não ter uma complicação futura relacionada a isso. Então, apesar de inicialmente ser câncer de próstata, eu acho que hoje a gente tem conseguido abarcar como saúde do homem o Novembro Azul, sabe? E isso é muito importante, porque a maneira da gente intervir no preconceito é pela experiência. A experiência, ela mobiliza emoções. Você não consegue, não adianta você atacar a premissa, você entende? Ou seja, a premissa, o homem é frouxo se for ao médico, por exemplo. Essa é a premissa, tá? Do preconceito. Se você for ao médico, você é frouxo. Não adianta você mostrar, olha, mas por que é frouxo? Por que é... Não adianta você tem que promover uma experiência, é justamente o que separar um período, né, e fazer campanhas especiais acaba promovendo. E, doutor, o senhor sente alguma diferença entre as classes sociais? Esse medo ou esse preconceito? O preconceito, eu acho que ele independe da classe social, tá? Ele vai depender muito mais daquela cultura que você está exposto. Se você, o por exemplo, também? Exatamente. Se você está, por exemplo, numa região onde existe uma premissa geral, que a gente chama de cultura coletiva, que vai te orientar para uma cultura machista, o cabra macho. Machista, você vai coletivamente ter uma probabilidade maior de ter uma versão. A gente cria versões pessoais dessas premissas coletivas, entende? Então, cada um tem um grau disso aí, tem uma versão disso aí. Por isso que vai ter na mesma região pessoas que não têm problema, que elas vão ao médico tranquilo e não vão pensar nada disso. Mas a maneira de você enfrentar é você expor aquela pessoa a experiências emocionais. É por isso que quando a pessoa, às vezes, ela tem uma doença que não está relacionada ao câncer, mas que incomoda, que ela passa por uma situação, ela tende a prestar mais atenção no geral em sua saúde. Sim. Doutora Rani, estamos falando basicamente agora do câncer de próstata, mas quais as outras doenças do público masculino que é importante a gente trazer aqui para o nosso ouvinte se precaver? Então, falando, assim, se for colocar, né, o homem como um todo, a gente tem que pontuar as questões cardiovasculares, as questões metabólicas, então, hipercolesterolemia, né, o tal do colesterol alto, questões relacionadas à glicemia, à insulina, à diabetes, pressão alta, que são coisas que às vezes a pessoa isso são coisas que não dão sintomas. Então, você realmente precisa buscar isso ativamente. E aí, questões de mudança de alimentação, atividade física. Às vezes, iniciar uma medicação, você vai começar a prevenir complicações futuras. Então, são doenças, né? Pegando principalmente hipertensão e diabetes, mas que fazem doença oftalmológica. Então, é um paciente que tem risco, às vezes, de desenvolver uma cegueira por conta de uma doença tratável, inclusive com medicações que tem disponíveis na rede pública, infarto, derrame, né, que é o AVE, o acidente vascular encefálico, doenças renais crônicas. Então, na minha formação, eu lidei muito com transplante renal. Então, o que a gente via muito no hospital universitário era justamente pacientes com problema renal decorrente de uma hipertensão e um diabetes não tratado ou muito mal conduzido. Então, pensa, um paciente que vai ficar, às vezes, atrelado à máquina de diálise, com perda de qualidade de vida, amarrado ali por uma doença que era tratável.
Quando a gente vem para a urologia, a gente tem que pontuar neoplasia de rim, câncer de rim, que é uma doença extremamente letal, que não costuma dar sintomas. E aí, essa é a grande questão dos cânceres, né? Então, às vezes, por exemplo, o paciente tem um tumor de intestino, ele vai ter um sangue no xixi, ele vai ligar o alerta e falar, tem alguma coisa errada. Muitos cânceres da urologia não fazem isso. Então, às vezes, quando a gente descobre o câncer de rim, ele já é um tumor muito grande, a gente vai tratar, o tratamento é cirúrgico e a gente vai correr atrás, aí a gente já está atrás do tumor, né? Câncer de bexiga, que está muito relacionado ao tabagismo, então é a chance, às vezes, também de você pegar ali o paciente, sentar com ele e falar, olha, tem risco, além do câncer de boca, de pulmão, tem câncer de bexiga relacionado ao cigarro. Então, às vezes, tem muita crítica em relação a esses métodos de prevenção, de busca ativa pelo câncer de próstata. Mas quando a gente fala sobre Novembro Azul, não é só disso, a gente tem que pensar na saúde urológica como um todo. E aí tem as questões que são mais facilmente identificadas e que também podem ser prevenidas, né? Então, quando a gente fala de genitália, então tem tumor de testículo, que é muito comum em pacientes jovens, então realmente orientar o paciente jovem a observar o testículo, o tamanho, a textura, e se perceber uma diferença, comunicar aos pais ou pedir aos pais. Às vezes um adolescente pode ter um tumor de testículo, que é onde começa a ficar mais comum as neoplasias de testículo. E o câncer de pênis, que a gente tem que pontuar, a gente tem uma incidência alta no país. Recentemente teve uma campanha que também foi muito criticada em relação a tem tanta coisa para falar, por que está se falando disso? O tratamento do câncer de pênis é um tratamento que mexe muito, né, com toda a equipe, com todo mundo, não só com o paciente. Tem todo a ver mundo com a higienização mesmo? Exatamente, tem. HPV. Tem a ver com higienização, tem a ver com HPV. Então, quando você pega esse paciente e fala, olha, não tá legal, essa fimose aqui pode ser tratada, essa higiene não tá legal. Então, eu sou uma pessoa eu falo para os pacientes, eu sou muito sincera. Então, ó, não tá legal, isso aqui tem que melhorar. A gente tem índices em algumas regiões do país alarmantes. Então, se você vai em hospitais públicos que são referência, sempre tem um paciente internado ou tratando ou com uma complicação relacionada ao câncer de pênis e que é a higiene. Então, você explicar como que se higieniza, como que faz, que não está legal, pontuar, reforçar, às vezes você vai evitar que isso aconteça, né? O paciente retarda até uma cirurgia de fimose para ter que passar por ela? Retarda porque, às vezes, a recuperação não é uma cirurgia que dói, não é uma cirurgia, assim, vamos dizer, que o paciente fica internado, um dia geralmente ele faz e vai embora no mesmo dia. Mas é desconfortável, né? Porque é em genitália, às vezes o inchaço, ele fica assustado, olha o tempo todo, né? E fica com aquela sensação de que não tá legal. Que ali se Mas acumula a sujeira, ali onde se acumula a bactéria. sujeira. Tem paciente que não consegue expor realmente a glande, não consegue higienizar. Quando a gente vai fazer a cirurgia, a gente já inicia antibiótico, porque a gente sabe que a chance de contaminação está muito alta por conta da sujidade, porque o paciente não consegue, não é? Às vezes nem que ele não quer, porque ele não consegue, né? E quando ele percebe que tem alguma coisa errada, que tem um risco de câncer de pênis, ele também vai retardar o tratamento, porque o tratamento é tirar a lesão, e às vezes isso implica em perder um fragmento, um segmento ali da haste peniana. Então, por isso que eu digo, exatamente. Então, é um paciente... E quanto mais ele retarda, mais difícil... mais tarde chega pra gente, mais difícil é da gente garantir uma qualidade de vida, uma melhor sobrevivência, né? Um melhor tempo para esse paciente. Doutora Ana Lobo, políticas públicas nós temos, né, para cuidar da saúde do homem. O que o senhor pode explicar para a gente, por exemplo, na rede pública? Tá, vamos lá. Primeiro, a importância da prevenção. Eu tenho para mim assim que a população ela não tem esse entendimento da importância da prevenção. A gente pode começar a tratar um câncer no começo e ter um êxito, como você pode chegar no final, como está tudo muito complicado, muito difícil de se tratar. Hoje em dia, a lei assegura, assim, a lei é 12.732/2012, que seria a lei dos 60 dias. O que a lei dos 60 dias diz? Do diagnóstico, você tem que ter todos os tratamentos nesses 60 dias. Por quê? Para assegurar que realmente seja detectado e seja feito um tratamento lá, já para esse paciente que descobre esse câncer.
Teve alteração nessa lei que nos 30 primeiros dias se já tem que detectar também ter esse diagnóstico. O tratamento tem que ser em 60 dias e essa detecção em 30 dias. O que eu observo é que a população ela não tem conhecimento. Já começa o preconceito que o doutor falou de buscar ali o tratamento. Depois, também a não prevenção, né, decorrente desse preconceito. Quando chega ali naquela, assim, pra gente, no jurídico, chega muito, quando já está uma coisa muito avançada. Então, realmente, fica mais difícil de ser tratado. Mas pensando que existe uma lei que assegura esse tratamento ali desde o início, porque a gente não pode, assim, seria melhor realmente que a gente prevenisse, né? E vai lá na UBS, começa a fazer os tratamentos, faz toda a detecção e realmente há possibilidade de regressão mesmo de um câncer, ou até mesmo, pode até não ser um câncer. Como a doutora disse, existem problemas na saúde masculina que realmente dá para detectar muito no início, através de exames. E esses exames, eles são assegurados por lei. Doutor Sérgio Sena, chegou ali, daqui a pouco vamos falar sobre diagnóstico com a doutora, mas e o homem, quando recebe a notícia que está com câncer, qual a importância do apoio psicológico? É muito importante. Eu acho, inclusive, que isso é uma das falhas do nosso sistema de saúde, de uma maneira geral, tanto o privado quanto o público. O próprio médico, na minha concepção, culturalmente, a gente primeiro procura um médico. É assim que é. É a primeira pessoa, o primeiro profissional que se procura. E eu acho que deveria haver um sistema em que o próprio médico, né, isso começa pela conscientização dos médicos, de recomendar, e não só recomendar, procurar persuadir aquela pessoa a procurar um apoio psicológico dentro de determinadas condições. Sim. Né? Hoje, os planos de saúde, basicamente, quem tem acesso, e aqui a gente coloca, né, que é uma pequena parcela da população que tem acesso a planos de saúde, a maior parte da população não tem isso, e o nosso sistema público de atenção à saúde mental é incipiente. Essa é a melhor palavra que eu posso utilizar. Então, se você, por exemplo, tem um problema, que você precisa de um acompanhamento psicológico dessa natureza, você não vai conseguir. Sim. Cada CAPS, né, que é a nossa estrutura de atenção à saúde mental, ele vai atender, às vezes, 150, 200 pessoas. Quando atende esse por mês. Entende? Então, você imagina uma cidade, por exemplo, como Brasília, quantos CAPs a gente não precisava? Então, isso, inclusive, nos recomenda repensar esse sistema. Porque um sistema que não consegue dar escala, um sistema de saúde pública para um país com 200 milhões de habitantes, precisa ser escalável. E isso não acontece no caso da saúde mental. Então, eu recomendo ao nosso ouvinte que se um parente ou se você mesmo tem um problema dessa natureza, procure o apoio psicológico que você conseguir, que você tiver acesso. Não deixe isso acontecer tardiamente. Doutor, só falando aqui pelo Conselho de Saúde, a gente está vendo realmente o problema do CAPS, que eu sou conselheira, e está sendo discutido realmente como que pode melhorar. Eu confesso que realmente é uma deficiência, não existe, é o que o senhor falou mesmo, quem consegue realmente uma consulta, um tratamento. Mas existem ali um conselho de saúde formado não são profissionais de saúde, usuários também ali da outra ponta e gestores, tentando achar uma solução para esse problema. Porque o mal do século é realmente a saúde mental. E para uma pessoa que está acometida por um câncer, isso piora. A pessoa realmente fica mais sensível. Então, isso é uma busca muito grande do Conselho de Saúde. Pois não, doutora quando a gente fala do papel do médico, eu sempre que o paciente chega e a gente fala sobre câncer de próstata, eu falo assim, olha, vamos com calma. Pega o papel e desenho. Porque no câncer de próstata a gente tem nuances. Então, tem tumores que a gente consegue observar, que a gente fala para o paciente, eu sei que você tem um tumor, eu sei que está aqui, mas
o ônus do tratamento é maior do que o ônus da própria doença. Então, vamos segurar um pouquinho, a gente não vai largar a mão, a gente vai caminhar juntos aqui, mas, por enquanto, a gente não vai tratar, a gente chama de vigilância ativa. E tem tumores que a gente não consegue encaixar o paciente nesse protocolo. Então, a gente fala, olha, vamos para o tratamento. E eu sempre falo para o paciente, porque a visão, às vezes, que o paciente tem do tumor, do câncer, é aquela visão que ele vê na televisão, faz o tratamento, cabelo caindo, fica inchado, abatido, não consegue comer. Eu digo, olha, o câncer de próstata é um pouquinho diferente. Então, primeira coisa, vamos discutir se a gente vai tratar ou não, se precisa realmente de um tratamento ou não. Vamos usar do tratamento? Vamos. Então, como que vai ser? A gente tem essas opções, é esse caminho que a gente vai seguir. Isso aí você coloca e vamos decidir juntos, porque aí também tem a questão da autonomia, dele assumir um pouquinho de responsabilidade de não ser só vítima das decisões de alguém. E eu acho que o papel do médico em relação ao apoio psicológico, a rede de apoio, é muito assim, oferecer o primeiro passo. Então, você fala para o paciente, tem um psicólogo aqui, você não quer passar com ele? Vamos marcar uma consulta? Aí ele fica assim, eu digo, vamos marcar. Vamos ver que dia que o senhor pode. Vamos lá na portaria, ver qual horário que tem. Porque, às vezes, por essa questão cultural, é aquela coisa assim, eu não vou precisar, eu vou enfrentar tudo sozinho, não vou precisar de psicólogo, não preciso de ninguém me dizendo, eu vou... E aí, às vezes, ele até quer, mas ele não tem coragem de exteriorizar isso. Então, eu nem dou a chance, eu digo, vamos ali ver se tem uma vaguinha, e aí põe ele lá e ele... Tá, ele marca. Depois da primeira, a segunda já é mais fácil, porque ele já foi a primeira. Não, ele me mandou ir lá, então até ele consegue se justificar, mas a gente consegue o objetivo, que é ele ter esse suporte, ter esse apoio na jornada aí do tratamento. E tem a senhora falou uma coisa interessante aí, que é a questão da imaginação. A nossa imaginação ela é como se fosse um simulador. Ela é um simulador, inclusive, que pode nos avançar no tempo e retroagir no tempo. Nós podemos imaginar o passado e podemos imaginar o futuro. É uma máquina do tempo que nós temos. E essa máquina é tão poderosa que ela cria situações reais no nosso corpo. E é tão interessante isso, né? E aproveitando esse gancho, que as nossas experiências, quando a gente assiste um filme, quando a gente conversa com as pessoas, essas informações e essas vivências, e quando eu falo informação, não é só o conteúdo, lembra? Sempre a informação atrelada às emoções. Elas estão imbricadas, elas estão entrelaçadas com as emoções. Elas vão alimentando essa máquina. É justamente isso que o profissional de saúde tem que ter uma noção para ele oferecer uma vivência, por exemplo, ir até a portaria fazer um agendamento, é uma vivência. Entende? Então você começa a dar um passo na direção de enfrentar a emoção com emoção. Você não enfrenta a emoção com cognição. Você enfrenta a emoção com emoção. É assim que faz. Então eu queria só complementar e alertar que não deixe sua imaginação controlar as suas emoções. Não deixe a sua imaginação controlar as suas decisões. Sim. Ela vai estar lá com você, você vai ter essa máquina do tempo, você vai se imaginar um ano depois, tendo feito o tratamento, você vai imaginar como é que estar pendurado numa máquina lá qualquer, tá? Mas você tem que superar isso sabendo que você não tem certeza de como vai ser esse percurso. A doutora comentou da autonomia do paciente. Sim, temos leis para isso, né? É bem importante entender qual é essa relação do médico-paciente. O paciente, sim, ele tem a autonomia de querer ou não um tratamento, inclusive. Ele pode falar assim, eu não quero fazer quimioterapia. Mas existe lei para isso? Existe lei, sim, para assegurar código de ética. A gente fala sobre essa comunicação do médico-paciente, inclusive dessa autonomia do paciente. É interessante que as decisões elas sejam tomadas de forma compartilhada, tanto o paciente quanto o médico. A doutora, ela tem, sim, não deixa de ser uma obrigação, né, de explicar para o paciente todos os riscos do tratamento, explicar detalhadamente o que pode acontecer, os tipos de tratamento, para que aquele paciente ele tenha adesão, né? O termo de consentimento, até o paciente ele tem que entender o que vai acontecer. Eu estou falando isso porque a minha mãe, ela teve leucemia e teve um momento que eu decidi, no caso, ela não podia decidir, eu decidi que não era mais interessante continuar a quimioterapia
porque a quimioterapia não ia melhorar e a gente foi para os cuidados paliativos. E a pessoa tem que entender também que tem os cuidados paliativos e ela também tem direito aos cuidados paliativos. Então, ela tem tanto ali a decisão de que tratamento, de que forma quer ser tratada, como também tem não querer nenhum tipo de tratamento, como também para os cuidados paliativos, que também é muito interessante esse assunto, porque para outro momento, claro. E quando a doutora fala que o médico traz também essa responsabilidade para o paciente também ele é ativo. Uhum. Ele escolhe, então ele vai aderir. Isso é importante para a adesão desse paciente ao tratamento. Sim. Eu brinco, eu falo para os meus pacientes, olha, essa primeira consulta é um turbilhão de informações, mas na segunda eu quero que você esteja dando aula. Eu tenho uma paciente que ela é muito engraçada. Ela tem uma neoplasia de bexiga. E aí ela foi conversar com o oncologista só para ver se precisaria de um tratamento adicional. Ele, olha, porque pode ser, fulano que algum e tal. Não, eu já sei. Se tiver assim, eu preciso desse procedimento. Se não tiver assim, eu só preciso da medicação e tal. Aí ela, quem que é a sua médica? Ela falou, Rani, mas é porque eu desenho. Eu gosto dessa parte de desenhar. Eu demando um pouco mais de tempo. Minhas consultas são demoradas. Mas eu faço o nomograma ali, linha por linha, até chegar até onde a gente pode chegar. Porque eu penso que isso também é importante para o paciente entender assim, tenho possibilidades, porque às vezes a sensação que o paciente tem quando eu falo, você tem um câncer de próstata, você tem um câncer de rim, a gente vai ter que tratar que isso aqui possivelmente é um câncer de bexiga, ele sente a martelada da condenação. Eu não vou viver, né? Então, isso eu acho que é importante pontuar também. A gente tem muita tecnologia envolvida, a gente tem muita possibilidade de tratamento e não é significado de sofrimento até o final. Então, a gente vai ter o período que você vai tratar, vai ter o período que a gente vai requerer nos vermos mais, estarmos mais juntos, mas também vai ter um momento que você vai voltar mais para a sua rotina e vai viver uma vida muito próxima, ou às vezes até igual a que você vivia, né? Então, esse entendimento para o paciente de que é possível ter qualidade de vida, mesmo com o tratamento, isso é importante, porque aí ele perde um pouco do receio, um pouco do medo, ele encara com mais vigor e ele quer chegar lá no final. Então, ele tem uma energia ali para passar essa fase. Doutora Rani, vamos falar de diagnóstico hoje. O que temos disponíveis? Pois não, Sérgio. Deixa eu só fazer um comentário aqui, aproveitar para não perder o gancho, né? Sim. Essas estratégias, por exemplo, do desenho, elas têm uma importância muito maior do que a senhora imagina. Os homens não, né? Mas as pessoas são visuais. Exatamente. Você ativa são outros canais de comunicação. E tem uma coisa mais importante. Isso demonstra atenção. Entendeu como é que a estratégia emocional? Ela é que funciona. Então você pensa, não, eu só estou desenhando aqui. Não, não é só desenho. O desenho em si já é uma outra via de comunicação que nos mobiliza de outra maneira e, além disso, mostra a atenção daquele profissional. Então, é justamente essa comunicação emocional que vai promovendo as experiências de mudança. Eu tive que melhorar minhas técnicas de desenho, porque os pacientes estão levando os desenhos para casa. Eu digo, leve e mostra e explica para a família. Qualquer coisa traz que a gente faz aqui. Ainda bem que a senhora ficou assim, porque hoje, né, aquela frase... entender o que é que eu desenho acabou sendo um pouco pejorativo até, né? É verdade. Minhas bexigas e minhas próstatas são lindas, gente. Doutora, vamos falar agora de diagnóstico. O que temos hoje disponível para o diagnóstico, já que há aquele receio todo do exame de toque retal, né? Tinha um professor da faculdade que ele sempre falava, toque retal faz parte do exame físico. E realmente, né? Então, tem realmente o receio do toque retal. Hoje, a Sociedade Brasileira coloca como uma das formas da gente sensibilizar quais pacientes merecem ser biopsiados ou não. Então, muito se discute a respeito do PSA, que é o exame de sangue, é um exame específico, é um antígeno específico da próstata que a gente busca no sangue o aumento dele. Então, quando ele aumenta, muita coisa pode aumentar o PSA. Uma infecção de urina, uma infecção na próstata, uma inflamação, um trauma. Às vezes o paciente foi sondado recentemente, esse PSA vai subir. Mas fora desse contexto, os aumentos de PSA, eles são... É um dado que sensibiliza o profissional. A gente olha e fala, olha, é um comportamento aqui diferente desse PSA. Mas não é o melhor exame. Então, assim, ele é um exame que às vezes ele pode... Como ele sobe por outros motivos, às vezes a gente perde esse parâmetro. Então, lançou-se mão de outras possibilidades para tentar sensibilizar esse PSA. Então,
o tempo que ele sobe, então se ele sobe muito rápido, a densidade do PSA, se tem muito PSA e uma próstata pequenininha, tá esquisito. Então, uma pequena próstata tem que produzir um pequeno PSA. Agora, uma próstata grande, com um PSA mais elevado, você fica um pouco mais tranquilo. A gente chama de PSA doubling time, né? O PSA, o tempo de duplicação desse PSA, ele também a gente leva em consideração. E o toque faz parte do exame físico. Toda vez que eu for urologista, eu preciso fazer o toque? Não. Então, essa decisão, ela é compartilhada também. A gente olha a dinâmica do PSA, conversa com o paciente, mudou alguma coisa? Não, a gente fica sem fazer o toque. Então, tem estudos que mostram que teve paciente que fez o PSA em prazos mais longos, e às vezes o toque também em prazos mais longos, e isso não teve impacto no desfecho, né? Nessa caminhada em relação ao diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. Outros lugares, como Europa, Estados Unidos, as sociedades, elas deixam essa decisão caso a caso, que é mais ou menos o que a gente já tem feito também aqui no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia. Então, é uma decisão em conjunto. Você vai olhar, o PSA do paciente está sempre ali, 08, 09, 08, 09, 08, 09. Não tem porque você submeter ele... Por quanto tempo esse PSA é acompanhado? Depende muito. Então, se o paciente está sempre com PSA baixinho, a gente pode fazer anual. Às vezes o paciente é muito jovem, fez um aos 43, você dá um tempo maior para esse paciente, conversa com ele, explica se ele não tem histórico familiar, se ele não é negro, você dá um tempo maior para esse paciente. Agora, se é um paciente que já tem um PSA, que você vê que ele está subindo, você tem que ficar um olho mais próximo, e você explica isso também para o paciente. Um problema, né, que se tornou um problema, vamos dizer assim, são os diagnósticos de doenças de pouca significância clínica. Então, como eu falei, o câncer de próstata, ele tem nuances. Então, tem o perfil ali do paciente que é um tumor muito brando, que provavelmente não vai crescer, não vai causar maiores problemas para esse paciente, não vai gerar metástase, não vai requerer um tratamento. E, às vezes, o tratamento em si é pior do que a própria doença. Então, a gente põe esses pacientes nesse protocolo de vigilância ativa. Porque o aumento dos exames, o aumento do acesso fez com que muitos pacientes que, vamos dizer assim, não precisariam ser diagnosticados, começaram a ser diagnosticados. Ou seja, eles acabam falecendo ou tendo complicações por outros motivos, pelo colesterol alto, pela pressão alta, pelo diabetes, pela doença renal crônica. E o câncer de próstata não é o principal problema desse paciente. Então, o PSA e essa dinâmica do PSA, né, esse cenário de PSA relacionado com a próstata é uma forma. Se a gente tem uma suspeita, a gente hoje em dia tem a ressonância magnética, que a gente faz da próstata, e aí ela tem uma classificação radiológica. O radiologista olha e fala, tem carinha de que tá tudo bem, o padrão que a gente tem é que isso daqui geralmente é que tá tudo bem, não precisa levar para biópsia. Ele vai pôr a classificação e a gente vai ficar tranquilo, vai mostrar esse paciente, vamos continuar aqui nossa caminhada sem desesperar com essa alteração do PSA. Vem lá, né, escrito na ressonância, o que sugere que é uma doença realmente significante, a gente vai encaminhar esse paciente para biópsia. E aí a biópsia é o que vai mostrar vai pegar o pedacinho, né, então eu acho que é importante falar isso para o paciente, pega o pedacinho da próstata, põe no microscópio, o médico patologista olha, tem cara de tumor. Tem cara de tumor? Vamos olhar, precisa do tratamento? Precisa. Vamos direcionar esse paciente para o tratamento. Então, esses super diagnósticos de doenças indolentes, vamos dizer assim, então é uma carga você ter um câncer, mas a gente tem um perfil que esse paciente não vai ter complicação. E daí você oferece, às vezes, um tratamento que você vai dar o risco de disfunção erétil, de incontinência de urina, e aí esse paciente vai demandar fralda, vai demandar fisioterapia, vai muitas vezes ao sistema de saúde. A gente criou um problema de uma coisa que a gente não tinha, que era um paciente que estava tranquilo. Medo, né? Esse é o grande medo. E o outro grande medo é você ter uma doença metastática que você não consegue mais curar. Então, a gente tenta, com essas novas tecnologias, com essas novas pesquisas, encaixar o paciente onde ele vai ter a melhor qualidade de vida, seja com o tratamento ou sem tratar, onde que ele vai ter uma caminhada mais tranquila, vamos dizer assim. Então, a gente hoje coloca alguns pacientes em vigilância ativa, eu falo para ele, a gente sabe que você tem câncer, a gente não vai parar de se ver. A gente vai se ver, às vezes a gente vai se ver com uma frequência maior. Então, tem pacientes que às vezes ficam 5, 6 anos sabendo que tem um tumor. Dá para E sem controlar o tratar. crescimento do tumor? A gente acompanha, eu não consigo, assim, segurar o tumor. Ou eu trato ou eu não trato. Então, o que o paciente pode fazer para melhorar, né? Assim, vamos dizer, a reação do organismo? Cuidar da saúde.
Então, atividade física, padrão de sono, alimentação, tratar as doenças, as comorbidades, porque isso é o que vai fazer com que o organismo funcione de uma forma legal e que pode, às vezes, ali segurar esse crescimento tumoral. Agora, se um paciente já tem várias comorbidades, já tem outros motivos que fazem a imunidade, vamos dizer assim, aí ele está facilitando para o tumor. Eu queria fazer um comentário, já que nós estamos falando de diagnóstico, né, da importância, né, voltar a esse assunto, da importância da decisão informada. E de se trabalhar junto com a pessoa. Por quê? A nossa sociedade ela tem uma prática como é que eu posso dizer? De fantasiar determinadas áreas. Por exemplo, a educação, o esporte. O esporte salva, a educação salva e a saúde também. A gente nunca pode esquecer os aspectos econômicos da saúde. Ou seja, esses tratamentos, eles envolvem procedimentos caros, às vezes, algumas pessoas, alguns profissionais ou algumas instituições podem se sentir tentadas a convencer as pessoas a não esperar. É isso que eu queria jogar aqui na mesa, sabe? A não tomar a melhor decisão, né? Ou seja, tomar a melhor decisão sob o ponto de vista econômico para aquele profissional ou para aquela instituição. Sim. Então, novamente eu quero jogar aí para a mesa, né, a questão a hora do diagnóstico é a hora mais importante, na minha maneira de entender, sobre a relevância da decisão informada. Por isso que nesse momento a informação é importante. Sim. Porque aí o paciente tem a possibilidade de devolver, né? Mas não tem uma história assim, né? Que aí ele consegue parar e falar, mas será? Até porque o relatório médico, até para você entrar ali com a ação contra o plano de saúde, é muito importante para mostrar a urgência e a emergência. E, claro, estou falando de profissionais sérios, né, da saúde. Então, ali no relatório, explicando que tem a necessidade de uma cirurgia é uma coisa, e esse médico ele vai usar esse grau de complexidade, né? Ali, bem provável, eu vou conseguir uma liminar, sim. Vamos lá. É negado uma radioterapia para um paciente, porque tinha ali um plano que tinha carência de 180 dias. No caso de urgência e emergência, não se fala em carência. Posso tentar, até administrativamente já consegui várias vezes chegar, explicar, mostrar que aquele paciente estava numa situação de urgência e de emergência, perfeito. Mas devido o quê? A um relatório do médico falando daquela situação. Agora, se esse paciente, ele não está, como a doutora mesmo disse, urgente, nenhuma situação de urgência e de emergência, aquele paciente ele está se tratando, aí não há que se falar de urgência e emergência. Até porque você só vai se submeter a um procedimento se realmente você tiver necessidade. Às vezes, é como mesmo a doutora falou, o tratamento é pior do que a doença. Tanto você fica debilitado, né? Sim. Chegou uma pergunta aqui que vai muito bem para a senhora, doutora Ana Lobo. A doutora Ana Gomes pergunta: há direito de prioridade no atendimento da pessoa já diagnosticada? E caso esse direito não seja respeitado, o que deve ser feito? Existe sim, existe direito à prioridade. Nesse caso, em relação a judicial, sim. A tratamentos também. E se não for respeitado, pode ingressar com uma ação ou até mesmo, gente, ouvidoria. Mas prioridade de atendimentos em outros âmbitos que não só o judicial, né? Assim, né? Não só o jurídico. Então, vamos supor, um atendimento numa agência que seja, ou, não sei, atendimento numa clínica, né? Numa clínica de oncologia é mais difícil, porque todo mundo ali naquela mesma situação. Mas em outro estabelecimento, teria sim. Mas aí você teria que... Concorda que você teria que especificar, falar que você está ali acometido por uma doença. Até porque infelizmente, existem pessoas que são muito honestas, mas também existem pessoas que utilizam de má fé. Então, tudo depende, né? Do local, no direito, tudo depende. E existe alguma causa específica ou algo até que contribua para a aparição do diagnóstico do câncer de próstata? A gente não tem uma condição sine qua non, assim, né? Igual, por exemplo, no câncer de bexiga está muito atrelado ao tabagismo, o câncer de pênis muito atrelado à má higiene. No câncer de próstata a gente não tem muito
essa linha específica, né? Essa setinha direto do fator de risco da exposição ao câncer de próstata. O que a gente tem é realmente essas questões de saúde em geral, que a gente estava falando do tabagismo, da atividade, da alimentação, como métodos de prevenção, justamente porque não existe algo específico. O que a gente tem não são coisas mutáveis, né? Então, não são ambientais, que é a herança genética. Então, quando você tem um histórico familiar, você tem que ter um semáforo, um sinalzinho amarelo ali na cabeça, que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado em relação a isso. E os homens de pele escura, os homens pretos, os homens negros, têm que ter essa busca, né? Porque os tumores são mais comuns e tendem a ser mais agressivos. Eu queria acrescentar e saber a sua opinião, doutora, sobre uma substância natural que nós temos no nosso corpo, que, na minha compreensão, ela é devastadora, que é o cortisol. Nós vivemos, viu, Sérgio, uma época de aceleração social, porque antes os nossos tempos, eles eram regulados pelos fenômenos da natureza. Então, o sol nascia, se punha, as pessoas paravam de trabalhar. Hoje não. Hoje o nosso tempo é regulado pelos dispositivos eletrônicos. E a velocidade eletrônica, ela é muito maior. E se a gente ainda acrescentar uma outra pitada aí, de que essa aceleração, ela acontece de forma intencional, ou seja, quando a pessoa está lidando com o celular dela, não consegue ficar longe das redes sociais, que quando ela vai dormir, ela já está ali. A gente imagina que existem substâncias naturais do nosso próprio corpo, ou seja, não é uma coisa que a pessoa está abusando, que ela está inserindo no seu corpo artificialmente, mas que é produzida e que pode sim ter um impacto. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu não consigo te dar essa informação baseada no estudo científico, mas eu, Rani, pessoal, individual, sozinha, eu acredito muito nisso. Então, por uma questão, assim, vamos dizer, de entendimentos, né? A gente produz células com potencial tumoral todo o tempo no nosso organismo, né? Então, o nosso organismo o tempo todo está produzindo novas células e desgastando, matando, vamos dizer assim, elas nascem com prazo de validade. Qual que é a diferença? A célula tumoral, ela não nasce com prazo de validade. Então, ela vai ficar ali no seu organismo muito tempo. Ela não nasce com o horário dela de óbito, vamos dizer assim. E o organismo, ele tem mecanismos de reconhecer isso. Então, ele tem células específicas que estão rondando e aquela ali não está com prazo de validade, então tira ela, que ela vai ser um problema. Aquela ali também não tem, então tira ela. E isso, né, se você fuma, se você não dorme bem, se você está estressado, se você não faz atividade física, se você está acima do peso, se você tem outros problemas de saúde, esse reconhecimento, ele vai ficar lentificado. Então, você vai dar mais chance do erro. Doutora Rani, vamos falar agora sobre os tratamentos. Um grande medo. Tratamento é cirúrgico, vou ficar impotente, vou ter que usar fralda. Só tem o tratamento cirúrgico? Você está perguntando para uma cirurgiã, eu vou dizer que é cirúrgico. Mas eu sei que a senhora tem a sua imparcialidade. Eu brinco com os pacientes, eu adoro operar, mas eu gosto de operar quem precisa. Então, não é só o tratamento cirúrgico, e claro que depende do estadiamento da doença. Se a gente está falando de doença localizada ali na próstata, a gente tem a opção da radioterapia, tem a opção do tratamento cirúrgico. E aí essa decisão também com o paciente é compartilhado. Todas duas, eu tinha um professor que sempre falava, não existe almoço grátis. Então, a partir do momento que a gente vai ficando mais invasivo, a gente vai tendo mais ônus, né? Então, a radioterapia tem os seus prejuízos, a cirurgia tem os seus prejuízos. Se a gente está falando de doença metastática, ou seja, ela não está mais só dentro da próstata, não adianta eu fazer só um tratamento local. Eu preciso correr atrás da raiz, né? Que os pacientes falam, da raiz desses tumores. Então, eu vou fazer o tratamento local, mas o câncer de próstata, ele responde ao hormônio do homem, que é a testosterona. Então, se eu baixo a testosterona, eu vou baixar a taxa de crescimento. Então, a gente chama isso de bloqueio hormonal. E aí tem várias formas de fazer bloqueio hormonal. Com injeção, com medicação, só central. E aí a gente abre um leque imenso. Então, a primeira coisa é saber qual é o estadiamento, até onde vai esse tumor. Hoje, na cirurgia, a gente tem a plataforma robótica, que melhorou muito
vamos dizer assim, a visão do cirurgião durante a cirurgia, a precisão cirúrgica. Então, a gente já se fazia muita cirurgia para câncer de próstata, mesmo aberta. Depois veio a técnica videolaparoscópica, que dava uma visão legal também, mas tinha dificuldade das pinças, né? Porque elas são retas, elas não articulam, como esse microfone. Então, eu trabalhava na pelve, que é um lugar pequenininho, reto e distante. Com a plataforma robô, eu consigo chegar bem pertinho do que eu estou trabalhando, uma visão amplificada em 3D. Então, eu consigo ter mais precisão. Então, a possibilidade, assim, a gente tende a diminuir. A plataforma robô, ela se popularizou muito nos últimos anos, então esses estudos também estão caminhando. Mas, assim, eu estava ali na transição, né? A gente estava na transição, quando eu estava na especialização, eu estava na transição dessa técnica aberta para o robô. Então, é muito diferente. Eu que conheço as duas técnicas, é muito diferente, realmente. Mas existem complicações porque é uma coisa inerente ao procedimento. Eu não tenho como tirar ali só o tumor. Eu vou tirar o órgão, eu vou tirar a vesícula seminal, eu vou tirar linfonodo. Por quê? Porque se eu deixo alguma coisinha, essa coisinha ali que vai crescer. Então, eu submeti o paciente ao risco sem oferecer, de fato, uma possibilidade alta de cura para ele. Na radioterapia, o órgão fica preservado, mas eu vou radiar. Então, existem também possibilidade de incontinência, possibilidade de disfunção erétil, o paciente tem que estar ciente disso. Hoje, o que a gente vê é uma diminuição dessas complicações, e quando elas existem, elas não são... Tem paciente que perde xixi, né, que vai ficar incontinente, mas não é aquele paciente que vai usar fralda o dia todo. Às vezes ele consegue ter uma qualidade de vida, fazer fisioterapia e recuperar essa função da continência. No entendimento profissional médico, é claro que a disfunção erétil tem um impacto muito grande, mas em termos de qualidade de vida, a incontinência é pior. Porque a incontinência você perde o tempo todo. A ereção tem os momentos, né? A disfunção erétil tem os momentos que você vai demandar isso. E existem bons tratamentos para as duas coisas. E o de disfunção erétil a gente consegue recuperar, às vezes, mais precoce do que a continência, quando o paciente tem as duas complicações. Doutora, tratamento também por via oral, remédio? Tem? Existem, aí é para doença metastática. Mas existe sim, existe. E aí é o que eu falo sempre pro paciente, porque a primeira coisa que ele pensa é quimioterapia. Eu vou fazer quimioterapia. Você vê que eu nem falei de quimioterapia. Então não é só porque eu sou cirurgiã, não, que eu tô puxando a brasa pra minha sardinha. Mas é porque se é localizada, é cirurgia e radioterapia. E aí, se não, a gente tem a chance de fazer radioterapia com bloqueio hormonal, se for uma doença pouco metastática. Esse bloqueio hormonal, então o paciente às vezes tem os sintomas de baixa testosterona, que é como se fosse uma andropausa, aquele mal-estar, aquela indisposição, ganho de peso, mudança da conformação corporal, perde massa muscular, piora o sono, piora a libido. Mas às vezes a gente consegue fazer esse bloqueio intermitente. Então ele vai bloquear por um tempo, 6, 12, 18 meses, daqui a pouco a gente tira, ele vai voltar a produzir a testosterona dele e vai começar a ter mais qualidade de vida. Então, é uma fase. Às vezes, é só uma fase. Doutora Ana, estávamos falando aqui sobre os direitos, né, da pessoa que é diagnosticada. As pessoas confundem muita coisa, tipo desconto de carro, fundo de garantia. Explica pra gente. Confunde, é até engraçado. Essa semana passada me ligou uma pessoa lá de Portugal e falou assim, que a sogra mora aqui. Não, porque agora eu sei que minha sogra tá com câncer e meu sogro também tá com câncer e ele na próstata. E agora eu vou ter carro de graça, vai ter carro de graça com desconto, vou poder não pagar IPVA, imposto de renda. Eu falei, calma, vamos devagar. Sim, pode sacar FGTS. Isso aí, inclusive, quando a pessoa te procura, alguns tratamentos são muito caros e as pessoas, às vezes, estão ali com dívida, né? Então, é muito complicado. O saque é integral? Saque integral. Saque integral. E também alguns financiamentos, quando você faz o financiamento de uma casa, tem lá um seguro, né? Para o caso de doença, também tem seguros mesmo em outras situações. Então, tem que olhar também o contrato. IPVA. Ah, mas IPVA, vou ter desconto, IPI, eu vou comprar um carro. Bom, se a pessoa tem, né, é deficiente físico ou ela teve algum problema decorrente do câncer, aí sim, ela vai ter. Mas não é pelo câncer em si,
e sim pela deficiência que ela tem. Ela tem uma dificuldade de mobilidade. Então, ali ela vai ter, sim, ali aquele desconto, né? Imposto de renda. Ah, mas eu trabalho e eu quero ter um desconto no imposto de renda. Não, é na casa de pensão. Realmente ali, se você recebe a aposentadoria, aí sim, realmente tem essa isenção do imposto de renda. Então, o que eu falo? Eu falo assim, a informação é a chave para todos os problemas, a informação liberta. Porque se você sabe seus direitos, você sabe onde procurar, o que fazer. No FGTS, na Caixa Econômica, você abre o site da Caixa Econômica, vai estar lá. Saque do FGTS, vai ter ali aonde você insere os seus documentos, tudo direitinho, junto o relatório médico, imprime aquele formulário e preenche. E qualquer dúvida também procura, né, uma consultoria jurídica, vai numa comissão dessas de direito da OAB e realmente a gente consegue descobrir. E, gente, outra coisa também, o Google pode não ser para ali pesquisar o diagnóstico da sua doença, mas também para você saber seus direitos tem como você procurar direitos do paciente com câncer. E essa é uma das coisas que muda muito a vida da pessoa. Por exemplo, ela tem que passar a procurar os direitos dela, porque ninguém vai oferecer. Sim. Ela é que tem que ser ativa nisso. E outra coisa, Sérgio, que eu queria dizer é o seguinte, com todas essas transformações que existem na pessoa, se reforça a necessidade do atendimento psicológico. Por quê? Você imagina uma pessoa que... a família também tem que ser preparada, exatamente, né? Que urinava, sei lá, 5 vezes por dia, 6 vezes por dia. Bebia um copo d'água de 300 ml, sei lá, meia hora depois você está urinando. Então, se uma pessoa bebe 3 litros de água por dia, que é mais ou menos o que tem que se beber, ela vai urinar aí 10 vezes. Tá por aí. Então, você imagina uma pessoa que mantinha relações sexuais 3, 4 vezes por semana. E, de repente, alguém chega e diz, olha, não vai funcionar. Então, esse homem, ele se sente, sim, ainda que na imaginação dele, um homem pela metade. E a gente tem que levar isso a sério. É isso que eu queria... isso é um impacto muito grande na vida. Saúde Fora sexual. essas questões jurídicas, que ele vai ter que enfrentar também, que ele vai ter que lidar com tudo isso. E a família. Tudo então, junto. Isso avulta de importância esse apoio psicológico, eu diria, um apoio psicológico especializado ainda. E a família, como ela é preparada para dar esse apoio? Mesma coisa, a família não está preparada de forma nenhuma. Você faz aquilo. Aí, algumas pessoas que são mais empáticas, outras são menos empáticas. Vai depender muito do que aconteceu na experiência de vida daquelas pessoas. Ninguém é preparado para isso. E às vezes a família não sabe nem como agir com o paciente também, né? Então a gente depende muito dos profissionais de saúde. E eu vou lhe dizer, na minha experiência agora pessoal, no meu acesso à saúde, não tem sido muito bacana. As minhas experiências não têm sido muito boas. Sabe? É porque eu nunca tive um problema tão sério desse ponto. Mas as que eu tenho não têm sido muito boas. Não. Como assim? Explica. Você espera do profissional de saúde. Os profissionais de saúde, eles estão sempre sob muita pressão. Eles, às vezes, têm 2, 3 empregos. Exato. É muito comum. É muito comum um profissional de saúde trabalhar 80 horas. É como nos Estados Unidos, eles trabalham 90 horas. Aqui é comum um profissional de saúde trabalhar 80 horas. É comum. Quanto mais na base, quanto mais... Eu prefiro não contar mais. Mas é verdade, não é verdade? Isso é refletido. Então, o que acontece? Né? Há uma pressão. Outra coisa, essa questão econômica faz com que as consultas, que o profissional sofra uma pressão. Não quer dizer que ele vai abreviar o atendimento, mas ele sofre uma pressão para que aqueles atendimentos aconteçam numa quantidade maior do que seria o ideal para aquilo ali. E a gente tem que considerar tudo isso. Isso é a realidade. É a vida como ela é. Então, você imagina num serviço público que tem que atender milhões de pessoas e que não está escalado para isso. Então, essas questões que nós não vamos resolver aqui são o que eu estou pontuando na realidade de como essa pessoa chega diante de um profissional de saúde, a informação que ele recebe, o tempo destinado a isso e como é que é a orientação que ele sai daquela consulta. Né? Deixa eu pegar um gancho nessa sobrecarga de trabalho. A pessoa, um paciente, quando tem um diagnóstico, a senhora recomenda também que ele busque uma segunda opinião sobre o tipo de tratamento? Porque já tivemos aqui no passado essa mesma pauta e o paciente perguntou, tem um diagnóstico, doutor, já vou direto para a cirurgia? E no caso dele já foi direto para a cirurgia e vi que ele se arrependeu. Eu apresento para o paciente as possibilidades de tratamento. E aí eu falo, ouve. Vamos ouvir? Ouça o colega.
senta com um colega da oncologia, com um colega radioterapeuta e conversa. E aí eu tenho colegas de confiança que eu sei que não vão para aquela questão comercial, sabe? De vou indicar porque aí eu vou... Não. Comissão, vai conversar e vai dizer, essas são as possibilidades. E aí esse paciente vai decidir, ele vai ter mais informação e ele vai conseguir decidir. E uma coisa que eu também brinco com meus pacientes, eu digo, olha, eu não sou ciumenta. Então, você quer procurar outro profissional? Não tem problema. Se você quiser fazer o acompanhamento com outro profissional, não tem problema. O que é importante? Que você se cuide. Então, meu objetivo com a minha profissão não é pegar, né, angariar por todo mundo aqui na minha cestinha e vamos... Não é. É o paciente chegar onde ele precisa chegar. Então, às vezes, o paciente entendeu tudo, mas ele também quer tratar com outro profissional, ele quer acompanhar com outro colega, ou ele vai decidir pela radioterapia, ou ele vai decidir pelo outro tratamento. Ele tem que ter essa opção. Ele tem que ter essa decisão. Existe um tratamento que você dá uma adiada, dá uma segurada... É possível. Então, se é um paciente que chega lá na ponta, no tipo mais indiferenciado de tumor, eu vou conversar com ele. Decida, mas a gente não dá para ser, assim, daqui 6 meses. Então, eu sempre falo, o que é urgência, o que não é, não é. Então, olha, isso aqui não tem urgência, a gente tem tempo de você decidir. Ou então, não, isso aqui você tem que ir atrás logo. Não é para amanhã, mas tem que ir. Já está esgotado. Quero agora partir para as considerações finais, já agradecendo a advogada, especialista em Direito Médico e da Saúde, secretária da Comissão de Saúde da OBDF e conselheira de Saúde do Distrito Federal, doutora Ana Lobo. Obrigado por estar conosco. Qual a sua consideração final? Queria agradecer mais uma vez e eu queria usar meu tempo para divulgar um evento do... Novembro Azul, que a gente vai fazer com a OAB, Secretaria de Saúde, mais o SEIB, o Laboratório SEIB e o SESC, que vai acontecer no dia 21 desse mês, na rodoviária. Sábado, né? Não, deixa eu ver aqui direitinho. Não, perdão, eu que estou equivocado. Terça-feira que vem. Terça-feira que vem, na rodoviária, de 9 a meio-dia e meio, 1h, onde a gente vai estar ali tirando dúvidas jurídicas em geral mesmo, vai ter a Secretaria de Saúde explicando aonde, onde que eu procuro, se eu achar que eu estou com câncer, se eu quiser fazer um diagnóstico, laboratório SEIB medindo pressão, mas alguns exames também vão ser ofertados ali pelo SESC, também ali de prevenção. Sim. Então, terça-feira que vem, dia 21? Dia 21 na rodoviária. Que horário? Do plano piloto, de 9 a 1 da tarde. Muito obrigado por estar conosco, doutora. Muito obrigada, eu agradeço. Doutor Sérgio Sena, psicólogo, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Um último recado? A satisfação foi minha e estávamos aqui nós 2 homens tratando de saúde masculina com 2 profissionais tão competentes, 2 mulheres. Isso já quebra o preconceito. Saúde masculina não é assunto. Só masculino. Exatamente. E eu me senti muito feliz de estar com vocês aqui. Muito obrigado. Viu? Doutora Raniele Silva Ferreira, doutora Rani, muito obrigado por estar conosco, médica, cirurgiã e urologista, além de outras especificações aqui. Muito obrigada, Sérgio, Ana e Sérgio de novo, né? Eu só queria agradecer a Janela, acho que é importante a gente falar da saúde do homem, de trazer ele para essa parte da saúde. Agradeço o convite, a oportunidade de fazer um pouquinho mais do que eu já faço no meu consultório, estender isso para atingir outras pessoas, para que essas pessoas procurem essas prevenções. Leva o nosso abraço também ao doutor Carlos Watanabe. Pode deixar. 11h01, Revista Justiça de hoje fica por aqui. O programa teve a apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes. Coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Lembrando que esta entrevista vai estar disponível também no YouTube e você vai poder compartilhar com quem quiser. 11h01, está chegando aí a Ariana Fonseca e o Regra do Jogo. Um excelente dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.